Olá, pessoal. Continuando então sobre as operações básicas, nós vamos ver algumas ideias agora, relembrar as ideias da multiplicação e da divisão, tá bom? Então, aqui no caso, problema 1. Maurício vende ovos para estabelecimentos comerciais. Cada bandeja vem com 30 ovos. Em uma confeitaria, ele entrega diariamente 6 bandejas. 6 bandejas. Quantos ovos essa confeitaria utiliza por dia? Então aqui está usando a ideia da adição de números parcelas repetidas, né? Como eram 30 ovos em cada bandeja e foram 6 bandejas, ele somou 6 vezes o número 30. Só que quando eu tenho uma soma de parcelas repetidas, de números repetidos, eu posso utilizar da multiplicação, né? A quantidade de vezes que eu preciso somar vezes o valor. Então, se eu somei 6 vezes, então aqui nós vamos preencher com o 6, né? 6 vezes 30, vocês vão ver que vai dar 180. Por quê? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. Então, a confeitaria utiliza quantos ovos por dia? Aqui vocês vão colocar 180. Qual foi a ideia desse primeiro problema? Para resolver esse problema, foi preciso adicionar quantidades iguais. Então, quando eu tenho que somar, adicionar quantidades iguais, parcelas iguais, eu posso resolver usando a multiplicação, tá bom? Agora o segundo. Na feira, é possível comprar 3 abacaxis por R$ 10, vendendo 3 abacaxis por R$ 10. Ok. O vendedor tem 15 abacaxis para vender. Quanto ele receberá se vender todos os abacaxis? Então, aí nós temos 3 abacaxis, R$ 10. 6 abacaxis, eu dobrei a quantidade de abacaxis, eu dobro o valor, R$ 20. 9 abacaxis, eu tripliquei, fiz 3 vezes 3, 9, então 10 vezes 3, 30, eu tripliquei. E o quádruplo, 3 vezes 4, 12, então 10 vezes 4, R$ 40, tá? Daí depois, mesma coisa, 15 é 3 vezes 5, então vai ser 10 vezes 5, R$ 50. O vendedor receberá quanto? 50. Então, R$ 50. Qual foi a ideia para resolver esse problema? Para resolver esse problema, foi preciso calcular uma proporção. Então, essa é a ideia. A proporção. Se está dobrando, multiplico por 2. Se está triplicando a quantidade por 3. Então, se eu multiplico a quantidade, o valor também vai ser multiplicado na mesma proporção. Se está dobrando a quantidade, o valor dobra, multiplico por 2. Se está triplicando, multiplico por 3, tanto a quantidade quanto o valor, tá bom? Então, quando tem essa ideia da proporção, também utilizamos a multiplicação, que foi no caso, se eu fosse direto. Que número que eu multiplico por 3 para dar 15? 5 vezes 3, 15. Então, na mesma proporção, eu vou multiplicar o valor. R$ 10 vezes 5 vai dar 50. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Ok? Continuando então, pessoal. Vamos lá, pessoal. Problema 3. Problema 3. Em uma sala de cinema há 15 filas, com 16 poltronas em cada uma. Qual é a capacidade dessa sala? Então, são 15 filas, cada fila tem 16 cadeiras. Então, aqui para completar a continha, são 15 filas e cada fila tem 16. 15 vezes 16,
240. Então, quantas pessoas cabem nesse cinema? 240 pessoas. Qual foi a ideia para resolver essa situação? Para resolver esse problema, foi preciso calcular os elementos de uma organização retangular. Então, quando eu tenho alguma situação que a organização é retangular, nós utilizamos a multiplicação. Então, por exemplo, 6 por 4. Lembra até a ideia da área de um retângulo. Eu multiplico os lados. A base, a altura, comprimento vezes a largura. 6 vezes 4, por exemplo, aqui, 24. No caso, esse outro desenho que eu fiz. Então, sempre que envolver a ideia de um retângulo numa organização de elementos, nós resolvemos usando a multiplicação. Problema 4. Em uma lanchonete está sendo oferecida uma promoção em que o cliente pode escolher uma bebida e um sanduíche para ganhar um picolé. Se o cardápio da lanchonete tem 4 tipos de sanduíches e 3 tipos de bebidas, de quantas maneiras é possível combinar os itens do cardápio para ganhar um picolé? Então ele tem quantas opções de lanche, de sanduíche? 4 opções. Ele tem 4 opções. E de bebida, ele tem 3 opções. Então ali, por exemplo, se eu fosse relacionar, esse sanduíche aqui, eu tenho 3 opções de suco. 1, 2, 3. Para esse sanduíche, 1, 2, 3. Mesma coisa, tá? Então, quantas opções eu teria? 3, 6, 9, 12. 12 opções. Usando a multiplicação, seria a quantidade do sanduíche vezes a quantidade de opções das bebidas. 4 vezes 3, 12. Então, quantas maneiras diferentes ele tem para combinar? 12. Então, aqui é 4 vezes 3, e ali é 12. Qual foi a ideia para resolver o problema? Foi preciso utilizar a ideia do raciocínio combinatório. Você está combinando as opções. Quais as possibilidades de um em relação ao outro. E a operação utilizada é a multiplicação, tá bom? Só aqui, ó, numa continha de multiplicação, como que é chamado as partes? Os números que estão sendo multiplicados são chamados de fatores e o resultado da multiplicação é chamado de produto, ok? E só aqui, ó, algumas expressões que usamos também se referem à multiplicação. Então, quando eu falo qual é o dobro, né? O dobro é vezes 2. Triplo vezes 3. Quádruplo vezes 4. Assim por diante. Quíntuplo vezes 5. Sextuplo vezes 6. Ok? Continuando então, pessoal. Continuando agora, pessoal, com a ideia da divisão. Problema 1 e 2. Para comemorar a vitória do campeonato de basquete, os 5 jogadores do time foram a uma pizzaria. Na hora de pagar a conta, ficou em R$ 95 o total, eles dividiram o valor igualmente. Quanto cada um pagou? Então, eu tinha R$ 95, que era o total. Eu dividi esse valor por 5, tá? Daria para cada um 19. Então, como que eu fiz essa continha? 95 dividido por 5. O 9 é maior que o 5? Eu consigo dividir. O 5 cabe quantas vezes no 9? 5 mais 5, 10. Passa, então só cabe uma vez. 1 vezes 5, 5 para 9. Eu posso fazer menos 5 para dar 4 ou já colocar direto o resultado. Abaixo o próximo número, 5, 45. 5 vezes quanto que dá 45? Opa, na tabuada do 5 é o 9. 5 vezes 9 é 45. Para 45 não sobra nada. Eu posso fazer direto, sem subtrair. Então, deu 19 para cada. Qual foi a ideia
dessa situação. Para resolver esse problema, foi preciso repartir em partes iguais, tá? Então, quando eu tenho uma situação que eu preciso repartir alguma coisa em partes iguais com outras pessoas, a continha é divisão. Problema 2. Um grupo de 45 turistas vai fazer um passeio de barco. Se cada barco tem capacidade para 9 passageiros, quantos barcos serão necessários? Então eu tenho 45 passageiros turistas, tá? E cada barco tem capacidade para 9 passageiros. Então aqui está fazendo 45 dividido por 9. Vai dar 5. Porque 5 vezes 9 é 45. Então quantos barcos vão ser necessários? 5 barcos. Qual foi a ideia dessa continha? Para resolver esse problema, foi preciso calcular quantos cabem. Então eu tive que repartir os passageiros nos barcos, né? Mas eu tinha que saber quantos cabem. A ideia de quantos cabem para descobrir quantos barcos eu iria precisar. Então, se cabia 9 passageiros em um barco e eu tinha 45 passageiros, eu tive que repartir esses passageiros, distribuir esses passageiros nos navios. Então, se cabia 9 em cada um, eu teria que ver quantos eu iria precisar para conseguir distribuir esses passageiros. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Aqui está a explicação das partes da divisão. O número que está sendo dividido é chamado de dividendo. O número da chave é o divisor. O resultado da divisão é chamado de quociente. E aqui no caso, como a divisão foi exata, o zero é o resto. Se a divisão não fosse exata, a gente teria um resto diferente de zero. Ah, foi o que foi falado aqui, ó. Se a divisão é exata, o resto é zero. Caso contrário, dizemos que a divisão não é exata. Pessoal, tem algumas atividades para vocês resolverem usando essas ideias da multiplicação e divisão. Eu quero que vocês respondam as atividades número 1, da página 23, e da página 24, número 2, 3 e 4, tá? Dúvidas, só perguntar, pessoal. Abraço!